Nós seguimos então e saímos dessa parte agora da mama e vamos entrar então na parte do tumor de cólon. O primeiro estudo do tumor de cólon, Zé Maurício, que nós vamos falar também foi em plenária, né? Que foi o estudo que então chama o Atomic, que ele avaliou a adição do atezolizumab ao FOLFOX na adjuvância. E, na verdade, foi uma avaliação para ver se tinha melhora de sobrevida livre de doença em pacientes com câncer de cólon estágio clínico 3 e com instabilidade, né? Ou seja, com deficiência no sistema de reparo do DNA, né? Exato. Então, ele foi... Só ver um N aqui, que eu sempre gosto de ver. O N foi 712 pessoas foram randomizadas em 355 no grupo do atezo e só do FOLFOX 357. Isso aí. Então, a ideia aqui é fazer como que funciona. Às vezes o paciente descobre o câncer de intestino localizado, ele opera, e dependendo do resultado que vier na cirurgia, ele precisa fazer quimioterapia ou não. Sim. Que é o tal do estadiamento lá, que a gente fala o estadiamento da cirurgia, estadiamento patológico, né? Estágio clínico 3 a gente fazia FOLFOX. Exato. Agora... Isso, agora... Mudou. O paciente que tem instabilidade, tá? A gente vai ter que fazer um teste. Vamos ter que fazer o teste. Hoje, normalmente, já após a cirurgia, a indicação já é você testar todo mundo. Eu acho que cada vez mais vai ser assim. Isso, porque no estadiamento clínico 2, a gente tinha uma situação onde o paciente que tem estabilidade ou não, a gente poderia ou não fazer quimioterapia. Considerava ou não fazer quimioterapia. Isso. Então já estava sendo meio regra. Agora, mais ainda, né? Porque assim, o paciente que vem, que é estadiamento clínico 3 e que tem estabilidade, aqui ele testou você fazer imunoterapia. A gente já sabia que a imuno vai muito bem em paciente que tem estabilidade, né? Então, será que havia benefício em você adicionar isso no tratamento adjuvante, que é onde você já tirou toda a doença e a intenção é tratar micrometástase ou alguma outra coisa assim? E aí, como é que foi feito isso? Eles fizeram a medicação, o FOLFOX, foi feito para todo mundo, adjuvante. O FOLFOX, ele é feito durante 6 meses, tá? Junto com a atezolizumab no braço que está testando a imunoterapia, versus só o FOLFOX mais o placebo que a gente fala no grupo que é o padrão hoje. E aí foi se acompanhando e a intenção era ver o tempo livre de sobrevida livre de doença, ou seja, de uma possível recidiva. Isso. Em 3 anos, 86% dos pacientes que estavam no grupo que fez a imunoterapia não tinha voltado a doença, contra 76% no grupo que tinha feito só o FOLFOX, certo? O tal do hazard ratio que eu falei das outras vezes foi 0,5, ou seja, teve uma redução do risco de recidiva de 50%, entendeu? Então, assim, é algo muito importante esse dado. E também provavelmente venha para mudar a conduta, certo? Dados de sobrevida global a gente ainda não tem, porque também ainda é um estudo novo, mas que está se acompanhando. E o principal também, será que uma outra coisa também, será que a imunoterapia agregava muito efeito adverso? Teve mais efeito adverso, foi 72% no grupo que fez a imunoterapia versus 59% no outro grupo. Mas como a gente já está habituado à imunoterapia, a gente sabe os efeitos colaterais, normalmente são bem manejáveis. Sim, né? Exatamente. Então, e a maior parte das vezes não levou à descontinuação do tratamento. Tá? Uma coisa importante é que, eu esqueci de falar, o atezolizumab era feito, no final das contas, durante 1 ano. Era 6 meses junto com a quimio e mais 6 meses só ele. Eu ia te perguntar isso agora. Isso, ele mantinha depois os 6 meses a mais isolado, tá? Então, assim, e nesse grupo que foi feito o estudo, nesses pacientes, eram pacientes, assim, de volume de doença alto, pelo menos 1/3 dos pacientes tinham doença já extrapolando o intestino, vários linfonodos que são ínguas próximos ali estavam comprometidos, então era um grupo de paciente assim, de risco muito alto para recidiva. E em 3 anos, 86% dos pacientes não tinham tido recidiva. Isso é algo muito importante. Um grande ganho. Exatamente. Até agora, diga-se de passagem, tanto
plenária da mama quanto do cólon, eu achei justa, tá? Não, foi bem legal. Diga-se de passagem, foi bem Na justo. verdade, esse ano acho que eles tinham que ter feito 2 dias de plenária, porque teve muito estudo bom. Muito, né? Tá? Tem até briga entre as especialidades, assim, não, podia ter entrado esse, podia ter entrado aquele outro. Achei bem justo. Talvez vá falar, talvez se a gente for puxar no final do estudo de estômago, não foi tão interessante, mas tem seu valor, né? Podia pôr outro no lugar, mas é o que você disse, podia ter sido outro dia, né? Tinha mais outro, Exatamente. O próximo estudo que nós vamos falar agora é o Breakwater. Ele avalia, então, a associação do encorafenib e o cetuximab mais o FOLFOX6 em tumor coloretal com BRAF mutado, mais aquela mutação no V600E. É um estudo interessante. Eu não consegui ver o número de pessoas que foram envolvidas nesse estudo, mas eu queria passar para você falar um pouquinho a respeito dele. Certo. Qual que é a intenção aqui assim como o triplo negativo é a doença mais agressiva da mama, teoricamente, no câncer de cólon, o paciente que tem BRAF mutado, teoricamente, também é o paciente com uma doença mais agressiva, certo? Então, até então, a gente, por ser uma doença muito agressiva, o tratamento também é mais agressivo. O tratamento padrão que a gente tinha aqui era fazer na doença já metastática, fazer quimioterapia com tudo que você tem. Então, é o FOLFOXIRI. Eu uso o 5-fluoracil, irinotecano, oxaliplatina e mais o bevacizumab como tratamento, tá? A ideia de se testar esses remédios foi você colocar as 2 quimioterapias, aqui a gente tirou o irinotecano, colocou o encorafenib, que é uma molécula que ele inativa o BRAF. Então, ele é específico para a mutação BRAF. O cetuximab, ele é específico para a mutação EGFR, para quem não tem EGFR mutado, né? Então, porque na via de sinalização que a gente fala para a doença aumentar, o EGFR e o BRAF, um manda sinal para o outro para poder a célula dividir e o câncer aumentar, no final das contas. Então, aqui a gente está bloqueando todas essas mutações, tá certo? E dando mais a quimioterapia para matar, tá? E aí avaliou-se para ver se isso tinha um certo benefício ou não. O primeiro, a gente já tinha um dado de sobrevida livre de progressão, tá? De 12,8 meses para quem fez o teste, versus 7 meses para quem fazia a terapia padrão, tá bom? Que já tinha um benefício, o tal do hazard ratio lá de 0,53, ou seja, quase 50% também do risco de aumento de doença. Agora na ASCO, eles trouxeram o dado de sobrevida global. O que significa? Quanto que o paciente viveu a mais. Então, houve uma diferença de o dobro. A sobrevida global no paciente que fez o teste com encorafenib, cetuximab e FOLFOX foi de 30 meses, versus 15 meses para quem fazia a terapia padrão. Veja só. Certo? Então, assim, foi o dobro. Isso é muito, muito importante, entendeu? Taxas de resposta, o que significa taxa de resposta? O quanto que aquele tratamento foi eficaz em reduzir a lesão. Então, a gente teve 65% nesse grupo versus 37% no outro. É claro que você acabou tendo mais toxicidade também, porque você agrega efeito colateral de outros remédios. Então, foi 76% no grupo que fez o teste versus 58% no grupo padrão. Tá? Então, assim, acho que com esses dados, a gente já tinha ideia de que provavelmente viria para mudar a conduta, agora com certeza vai mudar o tratamento, assim, de quem tem câncer de cólon com BRAF mutação. mutado. Exato, nós estamos falando em mutação BRAF. Tem algumas coisas que pegou no estudo, porque assim, a terapia padrão era o FOLFOXIRI, eles aceitaram fazer FOLFOX e CAPOX, também como sendo uma das linhas de tratamento, e acho que só 15% dos pacientes fez o FOLFOXIRI. Mas ainda assim, a diferença de sobrevida global é muito absurda, então é um tratamento que provavelmente vai ser o novo padrão para a gente. Né? Provavelmente, exatamente. Mas como envolve, só uma coisa, como envolve aqui o encorafenib, ele é, se eu não me engano, ele é via oral, eu tenho que dar uma olhada certinho. Então, para nós aqui do Brasil, às vezes vai depender de aprovação de Anvisa. Sim. Mas a gente tem visto que não, a gente tem visto de verdade, quando a gente fala aqui, que não costuma demorar muito para ser liberado pela Anvisa, né?
Quando você tem um dado muito grande assim, é difícil. Não costuma demorar muito. Antigamente tinha muito aquela história de tal medicamento que tem nos Estados Unidos. Hoje já não é mais assim. Se tiver prova, vem tranquilo. A gente tá vendo isso ano a ano, né? O mundo globalizou, né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa para falar desse trabalho? Acho que já tá. Acho que não, tranquilo. Tá legal. O próximo trabalho chama Challenger. Eu particularmente gostei desse trabalho, achei diferente. Na verdade, ele avalia se a atividade física supervisionada melhora a sobrevida livre de doença naqueles pacientes com câncer de cólon estágio clínico 3 que fazem o tratamento padrão e depois fazem o tratamento adjuvante com quimioterapia. Eles acompanharam desde 2009 até 2024, foi um total de 889 pacientes e teve uma boa resposta, né? Sim, teve uma ótima resposta. Como que hoje é o tratamento padrão aí que a gente acabei de falar no anatômico, eu vou repetir. Exatamente. Câncer de colo, descobriu o câncer, não tem metástase, você opera. Operou, vem o estadiamento da cirurgia. Então aqui era um paciente estágio clínico 3 ou estágio clínico 2 de alto risco que a gente fala. Só fazer uma observação assim, câncer de cólon, inclusive câncer de cólon metastático, você opera. Você só não vai eventualmente fazer num primeiro ato uma nodulectomia e etc. Retirada. Você tira o tumor. As indicações, você opera e depois vai para o tratamento que aí já seria o que a gente chama não de tratamento adjuvante com metastático, mas tratamento paliativo. E aí, nesse caso, é cirurgia e o tratamento que a gente fala como tratamento curativo, né? Que é o adjuvante, né? Então, estágio 3, estágio 2 de alto risco, normalmente você faz a cirurgia e depois faz quimioterapia. Isso, é isso mesmo. Então, esses pacientes fizeram tudo isso, todos eles fizeram isso, e aí houve a diferença da testagem do artigo. Os pacientes foram ou só orientados a fazer a atividade física, dá um panfletozinho e fala você precisa fazer atividade física, deixava o paciente por conta dele. E o segundo o paciente era supervisionado. Pelo menos 2 vezes por mês tinha um coach, alguém que é um personal, chama, né? É porque no artigo eles botam como coach. Mas o que ele fazia? Ele ia lá, primeiro ele ia ver o cara fazendo, ia testar, ia explicar como que era certinho e supervisionava para ter certeza que a pessoa estava fazendo atividade física. E essa atividade física é uma atividade física, assim, básica. Eles falam de 10 metros. O que significa esses 10 metros? É uma caminhada, por exemplo, uma caminhada numa velocidade constante e acima, por dizer, 6 km por hora. De pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, você atinge os 10 metros semanal. Tá? Então, não é nada extraordinário. Certo? Então ele fazia isso e tinha que manter isso pelo menos 3 anos. Nos 6 primeiros meses era isso, depois ele poderia aumentar a quantidade de match, mas no mínimo era nos 6 primeiros meses ele teria que manter os 3 anos fazendo atividade física regular. E aí viram o quanto dos pacientes que fizeram atividade física regular a doença voltou e em quem só era orientado de boca assim, quanto que voltou nesses pacientes. Então, por exemplo, a sobrevida livre de doença, ou seja, recidiva, em 80% dos pacientes em 5 anos, a doença não tinha voltado. Enquanto nos pacientes que fizeram atividade física do jeito que achavam que tinha que fazer, era 74%. Então, ou seja, a gente teve 6% de diferença. Isso aí é o que a gente ganha muitas vezes na quimioterapia adjuvante. Então, por isso que o estudo foi tão importante. Só complementando a questão da sobrevida global, que eles conseguiram, isso aí já é um estudo já antigo, eles conseguiram, agora atualizaram a sobrevida global em 8 anos, era 90% dos pacientes com estágio 3, que é estágio clínico, onde você tem um risco alto de retorno da doença, 90% estavam vivos, contra 83% no grupo que fez atividade física não orientada, tá? Então, assim, é uma diferença grande. É uma diferença que se aproxima do que a gente consegue com quimioterapia, inclusive. Fazer quimioterapia você tem mais ou menos esse ganho de 5 a 10%, tá? Então, fazer atividade física é muito importante. Então, assim, para quem fica falando, os estudos só prezam por medicamento, tá? E vem um estudo apresentado no nosso congresso, principal congresso, onde não envolve medicamentos, envolve só você fazer a sua atividade física.
E observação, mais importante, isso aqui a gente está falando, redução do risco de recidiva de câncer de intestino. Mas eles viram também que houve redução do risco de um segundo câncer, que não está relacionado com câncer de intestino, que também reduziu. As pessoas que não fizeram atividade física adequada tiveram outros cânceres, câncer de mama, etc., mais vezes do que quem fez atividade física regular. E a idade média dos pacientes desse estudo era 61 anos. Ou seja, pacientes que estavam entrando na fase de serem idosos, né? Conseguiam fazer as atividades físicas regulares, uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana. Certo? Então, é muito importante esse estudo. Muita gente ouviu falando que poderia ter sido plenário, inclusive, também, que talvez seja um dos mais relevantes. Então, isso é uma das coisas que, inclusive, a gente orienta. A gente já fala normalmente, o paciente fala, doutor, porque o pior notícia de se ter, primeiro você ter o câncer e a segunda é de você, o tumor ter voltado. Então, se você quer aumentar a chance sua de cura, hoje a gente pode falar isso com tranquilidade. Faça atividade física regular, que isso reduz o seu risco de câncer. Então, talvez uma justificativa para isso, a gente já sabia e vinha falando, mas talvez uma justificativa para isso é aquela história que, eventualmente, tem vários livros que falam a respeito disso, e quando você faz exercício físico, você acaba perdendo peso e consumindo. Na verdade, no final das contas, você está estimulando o nosso organismo a fazer a morte celular programada, a apoptose, né? Então, você acaba, teoricamente, limpando o organismo de algumas células que não estão muito legais. E soma-se a isso o fato também do emagrecimento, né? Depois vou procurar e vou falar de um estudo recente que saiu a respeito da diminuição do câncer de 17% com o uso dessas canetas. Eu quero ler o estudo inteiro, mas me parece que teve uma grande diminuição. As canetas para emagrecimento, né? As canetas para emagrecimento, Ozempic e Mounjaro, teve diminuição de 17% de maneira geral, acho que foi, me lembro, foi 25% endométrio, 50% ovário, mas teve um aumento em câncer de rim. Então, eu queria dar uma olhada no estudo inteiro, não achei, não tive tempo, na verdade. Vi hoje cedo, mas não tive tempo de... Depois eu vou ler esse estudo e vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é uma coisa interessante. E talvez é uma coisa que esteja interligada ao exercício físico, ao fazer o corpo funcionar e a diminuição de peso. Então, de maneira científica, ela tem uma explicação, tem uma explicação para isso, né? Mas foi um estudo, que eu gostei muito desse ano, porque, como você disse, muda um pouco aquele estigma do é só medicamento, é só remédio, e fica aquela... bem verdade, às vezes até a teoria da conspiração em cima disso, né? Então, nós falamos aí nesse bloco de cólon, de tumor de intestino grosso, nós falamos do Atomic, que foi a adição do atezolizumab com o Folfox versus o Folfox na adjuvância. Depois nós falamos do Breakwater, que é o encorafenib mais o cetuximab associado à quimioterapia versus a quimioterapia em pacientes com mutação do BRAF, o V600E. E depois nós falamos também sobre o Challenger, que foi esse último, que é o exercício físico pós-tratamento adjuvante, estágio clínico 3, em paciente com câncer de intestino.